yeah, yeah. Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. Você cresceu com a mania de idolatrar as pessoas. Isso provavelmente aconteceu logo na sua infância, quando você estava assistindo a televisão e de repente o apresentador gritava o nome da pessoa, fulano, e de repente todo mundo começava a ovacionar na plateia, aquelas músicas, aqueles efeitos, e entrava alguém e você ficava vidrado, porque parece que aquela pessoa tinha em volta dela algo como se fosse uma aura, invisível, mas completamente perceptível, aonde você via que as pessoas ficavam vibrando, emanando energia e todas desesperadas, muitas vezes com faixa na cabeça, com camisetas escritas, idolatrando aquela pessoa, e muitas vezes era um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz, ou até mesmo algum jogador de futebol, algum atleta, seja lá quem for, e de repente você estava se tornando o fenômeno chamado fã. De repente você era fã daquela pessoa e começava a assistir todas as vezes, mas agora a gente está num movimento tecnológico, então agora as pessoas seguem essas outras pessoas, justamente porque acreditam que elas têm algo de diferente e a fazem com que elas sejam celebridades. Mas no episódio de hoje eu quero explicar para vocês de uma forma muito simples e clara de que você também consegue esse efeito sobre a sua vida sem fazer nenhum esforço, justamente adquirindo uma mentalidade. Hoje eu quero apresentar para vocês o famoso efeito celebridade. E para vocês que não conhecem esse canal aqui nós ensinamos uma vida totalmente diferente da vida comum. É por isso que nós somos intitulados como 2%, a vida 2%. Nós não assistimos pornografia, nós também não nos masturbamos e nós não ejaculamos sem propósitos. Aí talvez você vai querer sair desse episódio justamente porque eu citei essas 3 coisas que nós não fazemos aqui. Mas hoje eu quero mostrar que essas 3 coisas que nós não fazemos aqui é justamente a ferramenta que vai fazer com que você desbloqueie na sua vida com muito mais facilidade esse efeito chamado efeito celebridade. Meu nome é Crispim e aqui eu ensino sobre desenvolvimento pessoal nesse canal e nós já estamos há mais de 200 episódios ensinando todos os dias uma nova mentalidade que vai atrair um novo comportamento, que vai atrair uma nova ação que irá atrair novos resultados. E no episódio de hoje eu quero falar justamente para você que muitas vezes teve muitos ídolos na sua vida e de forma inconsciente você os idolatrou e por um certo ponto a mídia consegue fazer isso, que é criar uma aura revestida sobre essas pessoas e faz com que você veja algo de atraente nela. Mas e se eu falar que, na verdade, o arquétipo que elas incorporam, você também pode incorporar na sua vida? Tudo isso são arquétipos, tudo isso são símbolos e todos os símbolos vibram, possuem um estado vibracional. E esse efeito celebridade, ele nada mais está relacionado do que um efeito de atração, de magnetismo pessoal. E qualquer pessoa consegue esse efeito de magnetismo pessoal justamente se tornando um imã. Só que para você se tornar um imã e ativar esse efeito celebridade, você precisa ter algo dentro de você chamado energia vital. Então você sempre vai perceber que essas pessoas, no início da fama, quando estão atraindo olhares, estão dentro de um efeito celebridade, elas estão com uma mentalidade de atração ativados. Então, geralmente quando elas entram num ambiente, elas não entram como se fosse um figurante. Aquela pessoa que fica de fundo num filme, numa novela, que são só contratados só para fazer o plano de fundo. Não. Elas se comportam como se fosse as pessoas principais da peça, o ator principal, o protagonista do evento. Então elas entram com um brilhantismo, com uma aura revestida, elas falam com protagonismo, elas falam com perspicácia, elas gesticulam, elas têm linguagem corporal, a vestimenta delas muitas vezes minimalista ou até mesmo exuberante, tentam comunicar algo e todas as vezes são de forma intencional. Então perceba que o efeito celebridade, na verdade, começa num estado mental e todas essas
essas pessoas transmitem algo chamado vitalidade. E essa vitalidade, como eu ensino aqui nesse canal, ela advém de uma energia chamada energia vital, que é a famosa energia sexual. Então, você vai perceber que essas pessoas, elas representam muitas vezes sexualidade elevada. Pessoas de sucesso, pessoas que vão para o hall da fama, pessoas que conseguem deslanchar na vida, pessoas que conseguem crescer, elas começam com esse estado mental positivo, porém sendo ativado por uma energia chamada energia sexual. E se esse conceito de energia sexual parece estranho para você, é basicamente a sua vontade de fazer sexo. É isso. Essas pessoas também possuem essa capacidade, porém elas pegam essa energia e transmutam justamente para esse estado mental, que é onde você vai canalizar o seu desejo por fazer sexo, ou até mesmo às vezes para assistir pornografia ou se masturbar. Você não vai fazer nada disso, você vai pegar essa energia e vai direcionar para a sua atividade que você está fazendo. Se for uma leitura, você vai intencionar tesão na sua leitura. Se for para uma corrida, você vai intencionar esse tesão na sua corrida. Se for para uma palestra, você vai intencionar esse tesão na palestra. Se for para o seu trabalho, você vai intencionar esse tesão no seu trabalho. Se for para uma alimentação, você vai intencionar esse tesão na sua alimentação, e você vai perceber que tudo ao seu redor começa a mudar, porque agora você começa a utilizar como combustível a energia vital e a energia sexual. E esse é o efeito celebridade. Vocês que praticam NoFap e retenção seminal já fazem parte dessa comunidade, ou talvez vocês que estejam vindo de outros canais de NoFap de retenção seminal, vocês podem confirmar aqui embaixo o efeito celebridade. E a parte mais louca dentro da retenção seminal é que você vai atrair esse efeito celebridade, o famoso magnetismo pessoal, sem muitas vezes desejar. Então, por exemplo, vai ser inevitável. Por quê? Porque ao você parar de desperdiçar a sua energia vital com constantes ejaculações que drenam totalmente a sua energia vital e energia sexual, isso não é algo da minha cabeça. As culturas orientais já sabem disso, tanto que dentro de movimentos como budismo, taoísmo, até mesmo movimentos de brahmachari, judeus, árabes, eles sabem disso e utilizam a energia sexual justamente para o crescimento. E eles sabem que quando você desperdiça essa energia, seja através de ejaculação constante, seja através de relações promíscuas ou até mesmo de questões pornográficas e masturbatórias, você perde essa energia vital. E ao você perder essa energia vital, você perde vitaminas, minerais, nutrientes, células, hormônios e DNA, que está tudo dentro do teu sêmen. E isso faz com que você perca saúde. Ao você perder saúde, a sua pele fica feia. Ao você perder saúde, você também perde a capacidade cognitiva, perde a capacidade de memória e perde o seu entusiasmo pela vida, que é o seu estado vibracional. Isso inevitavelmente vai te colocar num estado vibracional baixo e você passa a se tornar um coadjuvante. Aquela pessoa que fica passando só no fundo da novela, o famoso figurante. E você sai do palco da existência e deixa com que qualquer outra pessoa com muito menos habilidade, muito menos talento que você brilhe no seu lugar, porque ela justamente está sendo utilizada e intencionada por algo chamado tesão e energia vital, junto com algo chamado atitude mental positiva. Então qualquer pessoa consegue atrair esse efeito celebridade, inclusive você. A partir do momento que você parar de assistir pornografia, de se masturbar, de ficar com a mente totalmente erotizada, porque perceba, tem um plano muito estratégico de fazer com que sempre você seja puxado por um canal de erotização. Você sendo puxado por essa via de erotização, o seu tesão e a sua energia vai vir para cá, e vindo para cá você tende a esvaziar, exaurir, jogar para fora em uma ejaculação, e na maioria das vezes são com pornografia e com masturbação. Então ao você baixar o seu estado vibracional, você passa a se tornar um repelente de pessoas. E ao contrário do efeito celebridade, você vai atrair totalmente o oposto. O efeito do espanta-tudo, que é aquela pessoa que por onde passa dá tudo errado, aquela pessoa azarada, que é onde toca o dedo, ao invés de ser o toque de Midas, que tudo vira ouro, tudo apodrece. É o famoso toque de dedo podre, aonde você toca dá tudo errado. É o famoso pé frio, aonde pisa, o azar paira no ambiente. É ao contrário do efeito celebridade. O efeito celebridade, todo mundo vai querer estar ao redor de você, você vai querer ser prestigiado em todos os eventos que você tiver. As pessoas vão perceber uma aura diferente dentro de você. Isso não significa que você tem que estar rodeado de pessoas, mas das poucas pessoas que você se rodear, elas vão se sentir muito bem, justamente porque você está emanando esse magnetismo pessoal. E aí depois você vai parar de idolatrar as pessoas, porque você vai perceber que na verdade, você também consegue ser igual a elas e até mesmo melhores. Aí você vai perceber que muitas vezes aquilo que você via na televisão, ou até mesmo hoje o que você vê nas redes sociais, pessoas dizendo que são famosas pelas quantidades de seguidores que tem, e você descobre que você também consegue incorporar esse mesmo arquétipo do efeito celebridade
simplesmente parando de assistir pornografia e de se masturbar. Esses são códigos que há muitos anos atrás eram todos escondidos, poucas pessoas tinham acesso a isso. Isso era passado muitas vezes assim, sussurrando nos ouvidos. Pessoas ouviam dentro de cavernas esse conhecimento de que a energia vital é o segredo para tudo, mas hoje o conhecimento chegou, nós estamos na era do conhecimento e esse conhecimento chegou para vocês também, do efeito celebridade. E se você entendeu esse conceito, você vai conseguir ativar esse arquétipo dentro de você. Se você nunca conseguiu ficar sem assistir pornografia e sem se masturbar por um longo período, e esse longo período que eu falo é pelo menos 90 dias, eu colocaria a teste, você mesmo. Se eu fosse vocês, eu colocaria o próprio corpo a teste por pelo menos 90 dias, experienciar esse efeito celebridade, depois de 90 dias. Mas a maior loucura é que pessoas com menos dias já vai comentar aqui embaixo sobre esse efeito celebridade. Você pisa no ambiente, as pessoas te olham, você entra na academia, você percebe que as pessoas estão te olhando, no trabalho as pessoas estão te observando de uma forma diferente. E perceba, foi só parar de assistir pornografia e de se masturbar que tudo começa a mudar. Eu sei que é loucura, para algumas pessoas isso é sensacionalismo, mas para a galera que retém, sabe do que eu tô falando. Então, se vocês chegaram até o final, a palavra-chave é autógrafo. Vocês vão escrever aí embaixo autógrafo. Por que, Crispim? Você vai entender que se você reter a sua energia vital, cara, na verdade não é as pessoas mais, é você quem vai dar autógrafo. É só uma figura de linguagem para vocês entenderem que vocês vão ativar esse arquétipo chamado o efeito celebridade. Pare de assistir pornografia, pare de se masturbar e se torne literalmente um ídolo. Mas desse lado agora é você que está utilizando a energia vital. Tamo junto até depois do fim. Autógrafo, comenta aqui embaixo.